Então, vamos começar o webinar. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Como nós podemos ver, o tema hoje vai ser tolerância zero e requisito de reciprocidade. Esse foi o tema que nós fizemos uma votação na página da Geospec e agradecemos a todos que votaram. Então, tentaremos abordar os outros temas durante o ano. Vamos fazer todo o possível para continuar postando material a respeito. Então, esse foi só um primeiro momento, só um boas-vindas para que a gente pudesse postar a primeira coisa. Então, muito obrigado a todos que votaram nessa escolha. Então, primeiramente, meu nome é Rafael, como está escrito aí, meu nome é Rafael Moreno Santana Tavares, sou engenheiro de produção por formação e sou certificado pela ASME nesse tema de GDIT, como está aí a minha certificação. Então, eu espero que nesse webinar eu possa transmitir da forma mais clara possível qual que é a importância e por que é possível uma tolerância zero, e depois, no final, a gente vai abrir para algumas perguntas, ok? Então, vamos lá. Então, normalmente, quando nós nos deparamos com alguns desenhos com GDIT, nós vemos vários símbolos, e quando a gente não está acostumado, vários deles chamam a nossa atenção, não é mesmo? Mas se tem algo que nos chama atenção, e digo isso de coração, porque quando eu estava começando nesse tema também me chamava muito a atenção, dando um zoom maior, eram tolerâncias zero, no caso. Como nós podemos ver aí, uma tolerância de perpendicularidade com valor zero em relação a esse referencial K. Algo que eu sempre me perguntei, eu nunca entendi, pelo menos no momento quando eu comecei a estudar esse tema, como que pode ser possível uma tolerância zero? Qualquer pessoa que pense isso e pense, poxa, esse desenho está errado, tem a sua verdade, tem a sua razão. Por quê? Como nós sabemos, nós não conseguimos produzir nada perfeito. Ou seja, tudo que nós produzimos precisa ter alguma margem para variação, como nós chamamos de tolerância. Então, tudo que nós produzimos precisa ter uma margem de variação para que, porque como nós sabemos, nada que nós produzimos é perfeito. Ou seja, nós podemos prever quais são as possíveis variações geométricas ou dimensionais que nós vamos ter no nosso projeto, para que nós possamos dizer, variando dentro desse range, ou variando dentro desses valores, o nosso produto ainda vai atender às nossas expectativas. Então, quando nós especificamos as tolerâncias, nós temos que pensar todas as variações de forma que o nosso elemento pode ter. Aí nós temos um cilindro, então quão próximo de um cilindro ele está? O quão ovalado ele pode sair sem comprometer a nossa aplicação. Nós temos que pensar também na orientação, ou seja, o quão inclinado esse nosso elemento, essa nossa peça estará em relação a um referencial ou em relação às outras peças de um conjunto. Nós temos que pensar também na localização, ou seja, o quão deslocado ele está da posição ideal, da posição totalmente correta ou perfeita. E nós temos que pensar também no tamanho, ou seja, essa variação de tamanho também pode implicar em problemas. Então, a partir do momento que nós temos que produzir algo com tolerâncias, ou seja, nós temos que produzir algo que esteja dentro de um valor, dentro de um intervalo de variações para que ele possa ser produzido, então, como que nós podemos dizer que nós vamos colocar uma tolerância zero para alguma coisa? É uma pergunta que realmente faz sentido, e é isso que nós vamos ver hoje. Então, logo de começo, dando spoiler, qual é o real motivo? Por que isso é possível? Primeiro de tudo, essa tolerância zero não significa que não pode haver variação. Como nós bem sabemos, quanto mais estreitas são o nosso intervalo de tolerâncias, mais caro vai ser o nosso processo de produção. Então, algo intuitivo de se pensar seria, então, quanto menor, ou seja, uma tolerância a zero, seria então extremamente caro de ser produzido. E nós vamos ver toda a base científica para isso, por que quando nós especificamos uma tolerância a zero, nós estamos pelo contrário, ao invés de nós estarmos tentando deixar o mais caro possível, nós estamos expandindo nossas possibilidades
e deixando o nosso projeto ainda mais barato. Pode ser totalmente contraintuitivo, mas lá na frente vai fazer algum sentido. Aí eu lhe pergunto, então por que essa tolerância, o que faz essa tolerância ser possível? Porque se nós apenas colocássemos nossa tolerância geométrica com valor zero, seria errado, porque como nós sabemos, nós temos que ter variações, nós temos variações no nosso processo produtivo. Então tem um detalhe no próprio desenho que mostra que faz tudo isso ser possível, ou seja, que possibilita nós utilizarmos uma tolerância a zero. E olhando para o quadro de controle do desenho que a gente já havia visto no começo, aí está o significado, aí está o motivo disso ser possível. E é esse símbolo M. Então, para que nós possamos primeiro entender a tolerância a zero, nós primeiro temos que entender o que é esse símbolo M. E para os que não conhecem, esse símbolo M é também conhecido como modificador de máximo material, ou como a sigla normalmente em inglês, MMC, de Maximum Material Condition. A gente vai ver isso durante... Primeiro nós vamos entender, então, essa condição de máximo material, por que ela está aí, por que ela, a partir dela, nós podemos colocar uma tolerância a zero, e depois nós vamos entender o porquê da tolerância a zero. Então, primeiro de tudo, nós temos aqui a definição da norma ASME do que é a condição de máximo material, ou MMC, como eu havia mostrado no slide anterior. Essa é a definição em inglês, tirada da última versão da norma, como alguns já conhecem, é a norma ASME Y14.5, e essa é a última versão, a última atualização de 2018. Eu coloquei ao lado uma tradução livre, apenas para que facilitasse o entendimento de cada um. Mas, batendo o olho, pode ser que ela não pareça ser tão fácil assim de ser entendida, ou não parece ser muito clara sobre o seu objetivo. Então, por isso, vamos tentar, então, primeiro traduzir para o português, então agora nós vamos traduzir para algo um pouco mais fácil de ser entendível, algo um pouco mais acessível. Então, vamos lá, a gente pode pegar esse enunciado da norma e dividir em 3 partes, para nós entendermos quais são as ideias principais desse modificador de máximo material. O primeiro trecho, nós vemos, quando uma tolerância geométrica é aplicada com base no MMC, ou seja, no modificador de máximo material, a variação permitida depende do valor especificado da tolerância geométrica e da partida do considerado elemento da condição de máximo material. Mas nós pensamos, ok, não me disse muita coisa. Se nós fôssemos então traduzir isso, o que informação esse parágrafo nos passa? Se nós temos, isso significa, se nós temos então o símbolo de máximo material, isso significa que a nossa tolerância geométrica depende da tolerância de tamanho. Vamos entender isso. Então, voltando para aquele quadro de controle que a gente tinha no começo, como nós podemos ver, nós temos 0 de tolerância de perpendicularidade, porém, nós temos um afastamento permitido, tanto afastamento superior quanto inferior, nós temos aí uma variação permitida de tamanho, como nós podemos ver bem na parte de cima do quadro de controle, essa tolerância de tamanho desse elemento circular, desse elemento cilíndrico, perdão. Então, quando nós colocamos, então a primeira informação que nós entendemos desse parágrafo, primeiro, se nós temos esse símbolo M dentro de uma bolinha, ou um modificador de máximo material, se ele está no nosso quadro de controle, então significa que essa tolerância geométrica depende da tolerância de tamanho. Nós vamos entender por quê. Então vamos agora entender a outra parte desse enunciado. A segunda parte diz: a tolerância especificada estabelece a variação permitida quando o elemento produzido está no limite de tamanho em MMC. Esse MMC pode ser entendido tanto quanto a condição de máximo material, como também, um modificador de máximo material, como nós utilizamos no nosso quadro de controle, como também a condição de máximo material, ou seja, o máximo material permitido para aquele elemento. Quando nós falamos de eixos, o máximo material permitido para um eixo é o maior eixo possível. Agora, num furo, se nós temos um furo, qual seria o máximo material de um furo? Quando nós temos um furo que saiu pequeno demais, o seu diâmetro, nós não tiramos material para deixá-lo maior? Então, essa é a lógica que a gente vai utilizar. Então, máximo material para um eixo vai ser o maior eixo possível. Máximo material para um furo será o menor furo possível. Tranquilo? Então, vamos entender.
Então, a tolerância especificada estabelece a variação permitida quando o elemento produzido está no limite de tamanho em MMC, ou seja, o seu maior ou máximo material possível. Então, o que isso significa? Que o valor especificado da tolerância se aplica ao máximo material. Então, vamos voltar de novo para aquele quadro de controle para entendermos. Como nós vimos, primeiro, se tem esse M no quadro de controle, isso significa que a tolerância geométrica depende da tolerância de tamanho. E agora, como nós vimos, isso está falando que a tolerância geométrica, que o valor especificado da tolerância se aplica ao máximo material. Ou seja, esse zero se aplica apenas quando o elemento estiver no máximo material. O que isso significa? Quando o nosso elemento for produzido no seu máximo material, ou seja, se for um eixo, no maior diâmetro possível, isso significa que quando ele estiver no maior diâmetro possível, sua tolerância vai ser zero. Mas e se ele estiver distante desse máximo material? Digamos que nós temos um eixo que pode variar de 10.0 até 10.9. Então, o maior eixo possível seria 10.9. Porém, nem todos saem do seu máximo material, é difícil. Então, quanto mais ele se distancia desse máximo material, o que acontece? Esse é o terceiro ponto que nós vamos ver. Então, o terceiro parágrafo diz: variação adicional está disponível quando o elemento produzido sai da condição de máximo material. Quanto mais se distancia do máximo material, mais tolerância geométrica. Então, agora pegando essas três informações. Se tem o M, a tolerância geométrica depende de tamanho. Se o valor especificado está com o máximo material, ele vale somente para o máximo material. E a outra informação, quanto mais se distancia do máximo material, mais tolerância geométrica. Então, entendendo isso, como nós podemos entender? Que esse quadro de controle, por exemplo, está falando que tem uma tolerância de perpendicularidade sendo aplicada a um elemento. Porém, ela tem o valor zero no seu máximo material. Então, isso significa, primeiro, então vamos lembrar, a tolerância, por ter o M, essa tolerância geométrica depende da de tamanho. Beleza. Segundo ponto, nós entendemos que esse zero se aplica apenas no máximo material. Ou seja, se nós estamos falando de um eixo, se esse elemento for um eixo, nós estamos falando que apenas quando ele sair no seu 76.4, a tolerância vai ser zero. Quanto mais a tolerância se distancia, quanto mais esse elemento sai distante do seu máximo material, ou seja, nesse caso, se for 76.3, 76.2, quanto mais distante ele está do seu máximo material, essa distância vira tolerância de tamanho. Então, repetindo, tolerância geométrica. Então, repetindo, a tolerância vale zero quando ele sai no seu máximo material. Quando ele não sai no seu máximo material, quanto mais ele se distancia do máximo material, toda essa distância vira tolerância geométrica. Ok, pode não fazer sentido, mas vamos entender o porquê isso faz sentido. Aqui nós temos um exemplo, então, de uma placa com 4 eixos. Como nós podemos ver, eles possuem uma tolerância de tamanho. Abaixo, para quem não está habituado, esse 10H11 é como se nós tivéssemos um eixo com o seu valor nominal de 10, sem afastamento superior e com um afastamento inferior de 0.09. Ok? Então, seu máximo material vai ser 10, não tem afastamento superior, mínimo material vai ser 9.91 para cada um desses eixos. Beleza? Então, aqui nós temos nessa placa uma tolerância de posição que está sendo aplicada ao máximo material. Então, vamos entendê-la. É como se disséssemos, tem o máximo material? Então, essa tolerância de tamanho desses eixos essa tolerância de posição desses eixos depende da tolerância de tamanho. Primeiro ponto. Segundo, esse valor de tolerância de 0.1 se aplica somente quando estiver no máximo material. Ou seja, esse 0.1 se aplica somente quando o nosso eixo sair no seu valor de 10.0. Tranquilo? E o terceiro ponto, quanto mais ele se distancia, ou quanto mais o eixo que nós produzimos, o real, feito, usinado, quanto mais ele se distancia do máximo material, essa distância vira tolerância geométrica, ou no caso, tolerância de posição. Então, nós temos aqui do lado uma tabela que explica justamente isso. Como nós podemos ver? Nosso primeiro elemento da tabela. Nós temos o diâmetro do eixo produzido de 10, ou seja, seu máximo material.
Tolerância de posição é igual a que está no quadro de controle. Tranquilo. E nós não temos nenhum bônus. Porém, se você perceber, quanto mais nós nos distanciamos desse máximo material, ou seja, ao invés do eixo ter saído com 10, ele saiu com 9,99, 9,98, 9,97. Quanto mais ele vai se distanciando do máximo material, mais essa distância vai virando tolerância geométrica. Até nós chegamos no limite, que é o nosso mínimo material, ou seja, quando nós temos quando o menor eixo possível permitido pelo projeto, como nós podemos ver é de 9,91, que nesse caso é a distância máxima que nós podemos estar do máximo material. E o que nós podemos perceber? A nossa tolerância de posição é igual à tolerância do quadro de controle, ou seja, a tolerância que nós especificamos, mais toda essa distância que nós estamos do nosso máximo material, ou seja, 0,1 mais 0,09. Então, como nós podemos ver, essa distância do máximo material, quanto mais distância do máximo material nós estamos, essa distância vira um bônus para a nossa tolerância de posição. Como que nós podemos entender isso? É como se nós pensássemos, tenho aqui o meu limite de 10,00, mais o quanto ele pode variar, que é 0,1. Então, digamos que eu tenho 10,1, que seria o limite máximo que esse elemento pode variar, tanto em tamanho quanto em posição. Digamos assim, se ele não está utilizando todo esse espaço com tamanho, eu quero utilizá-lo então como variação de posição. Mas por que isso é possível? Como nós podemos ver, em todas essas linhas, por mais que nós chegamos no mínimo material, que é onde nós temos a maior tolerância de posição, e estamos usando toda essa distância do máximo material como uma tolerância geométrica. Sempre nós mantivemos esse respeito, ou nós respeitamos esse contorno máximo de 10,1. É como nós podemos ver, quando nós temos o máximo material, a tolerância é 0,1. Então, o limite máximo que o nosso elemento pode estar presente, por assim dizer, seria os seus 10 de diâmetro, mais o 0,1 que ele pode variar de posição. Tranquilo? Quanto mais nós nos distanciamos desse máximo material, essa distância vai sendo utilizada como variação de posição. Ou seja, como se todo esse espaço não utilizado pelo tamanho está sendo utilizado pela posição do elemento. E sempre respeitando esse diâmetro ou esse contorno máximo, vamos chamar de contorno máximo por enquanto, mas ele é sempre respeitado. Ou seja, esse contorno máximo é como se eu dissesse para ele, eu quero que ele seja utilizado, olha, no máximo material 0,1. Porém, se não for utilizado pelo tamanho do elemento, quanto mais ele for se distanciando, por mim não importa. Eu quero que esse espaço seja preenchido, seja pela variação de tamanho, seja pela variação de posição ou inclinação do elemento. Beleza? A gente vai entender um pouco mais para frente. Aqui nós temos dois gráficos que explicam por que utilizar esse máximo material é vantajoso para o nosso processo produtivo. Vamos entender os dois gráficos. O da esquerda, como nós podemos ver, é a tolerância RFS, ou seja, em inglês, Regardless of Feature Size. Ou seja, é quando nós não utilizamos modificador de material. É quando, independente do tamanho que o nosso elemento seja produzido, a tolerância vai ser sempre a mesma. É como se naquele caso, voltando aqui, é como se o nosso quadro de controle não tivesse esse M depois da tolerância. Ou seja, independente do valor que o nosso elemento fosse produzido, ele teria o mesmo valor de tolerância, que é o que nós podemos ver no gráfico. Quanto mais vai variando, por mais que varie o valor do tamanho do elemento produzido, a tolerância de posição é a mesma. Ok? E é normalmente isso que nós utilizamos desde há muito tempo, por exemplo, no nosso dimensionamento clássico, sem o GDT. Mas então vamos entender qual é a diferença utilizando esse modificador de máximo material. Como nós podemos ver no gráfico da direita, a tolerância começa igual a do lado esquerdo. Ela começa, ou seja, no máximo material, a tolerância de posição é 0,1. Ok. Porém, quanto mais ela vai se distanciando do máximo material, ela vai adicionando essa distância como variação para sua posição. Ou seja,
todo espaço não preenchido pelo eixo acaba dando possibilidade de utilizar como tolerância geométrica. Como se dissesse, olha, por mais que eu não esteja usando, então esse tamanho que não foi, esse espaço que não foi utilizado pela variação do diâmetro, eu vou utilizar então como variação geométrica. É como se dissesse, por mais que varie dessa forma, o meu elemento ainda vai ser útil, ele ainda vai encaixar, ainda vai cumprir os seus requisitos. Então, como nós podemos ver, a crescente de tolerância é extremamente grande. E isso, como nós podemos ver aqui, ou seja, a tolerância de variação de tamanho não aproveitada pode ser utilizada pela tolerância geométrica. E é basicamente isso. Nós estamos utilizando nossa variação de tamanho, que nós não utilizamos essa variação, como a variação geométrica. Ou seja, peças que estariam teoricamente no limite e que poderiam ainda assim ser encaixadas, nós talvez poderíamos jogar fora agora, serão aceitas, como nós veremos agora. Então, no caso onde a funcionalidade da peça permite, um modificador de máximo material possibilita aumentar, e muito, a possibilidade de peças que podem ser aceitas. Ou seja, muitas peças que antes, por mais que elas saíssem um pouco fora do que havia sido projetado, ou seja, como nós podemos olhando pela tabela, um elemento que saísse com seu diâmetro de 9,99, mas a sua variação de posição desse 0,11, digamos assim, apenas para fins didáticos. Ela não seria aceita porque ela estaria, se nós não tivéssemos o máximo material, ela não poderia ser considerada, ela seria rejeitada porque ela está fora da tolerância de posição. Porém, se nós digamos que nós levássemos ela para a montagem, poderia que ela, possivelmente, ela se encaixaria se nós tivéssemos projetado pensando nesse limite máximo de 10,1. Então, além dessa possibilidade de nós podermos aproveitar ainda mais uma vasta gama maior de possibilidades de peças que nós podemos utilizar, nós também temos essa possibilidade. Como nós podemos ver, esse contorno máximo de 10,10, contorno máximo, é respeitado. Esse contorno tem um nome, nós chamamos de condição virtual. Ou seja, esse contorno que, independente da variação de tamanho, ele é sempre respeitado, ou seja, se eu estou utilizando, se o meu eixo saiu ao máximo material, que era 10, variando 0,1 de posição, ou se ele saiu com 9,91, variando 0,19 de posição, em ambos os casos ele respeita esse limite de 10,10. Por quê? E como nós podemos ver abaixo, essa condição virtual, ou esse contorno, ele é calculado para eixos como sendo o maior eixo possível e para furos como sendo o menor furo possível. Como nós já havíamos visto, né? Essa condição de máximo material, ela é o maior eixo possível ou o menor furo possível. Tranquilo. Mas por que que isso chega a ser vantajoso para o nosso processo produtivo? Ou seja, nós já vimos então que a partir do momento que nós entendemos que o nosso processo produtivo, que nosso projeto permite utilizar o máximo material, e nós conseguimos utilizar essas peças que talvez em outros momentos seriam rejeitadas, mas que ainda encaixariam, nós temos ainda outras vantagens em utilizar o máximo material quando possível. Primeiro, a intercambiabilidade. Por que que isso é importante? Quando nós dizemos que temos o máximo material e sabemos que esse 10,10, ou seja, esse limite máximo ou a condição virtual, é respeitada, independente do que aconteça, independente de como a peça saia dentro desse previsto, ela vai respeitar 10,10. Então, se nós formos projetar nossas peças do conjunto, por exemplo, o furo que for se encaixar nesse eixo, se nós projetarmos ele levando em conta que o máximo espaço que o nosso eixo vai ocupar é de 10,10, então nós conseguimos garantir o que? A intercambiabilidade, ou garantir que todas as peças vão se encaixar. E isso, como nós sabemos, é algo que nós não conseguimos atingir quando nós não utilizamos o GDIT. Então, esse seria o primeiro ganho, não só do GDIT, mas utilizar ao máximo material. Nós conseguimos garantir a intercambiabilidade. O que isso significa? Se a peça saiu dentro do projetado,
ela vai encaixar. Tranquilo? Então, segundo ponto, inspeção de duas características de uma vez. Como assim? Como nós havíamos visto, se nós não colocamos o nosso modificador de material no quadro de controle, ou seja, se ele não vai com aquele M bolinha, o nome dessa condição, traduzindo, né, para o português, seria independente do tamanho de material. Ou seja, isso significa que a nossa tolerância geométrica independe de tamanho. Então, a partir do momento que as duas tolerâncias são independentes, nós não conseguimos fazer um controle de uma vez só para as duas ao mesmo tempo. Ou seja, a partir do momento que nós conseguimos utilizar tolerâncias que estão dependentes umas das outras, nós conseguimos inspecioná-las de uma vez. E nós vamos ver no próximo ponto como. Mas inspecionando de uma só vez um elemento, como nós sabemos, tempo é dinheiro. Então, quanto mais demorado for o nosso processo de inspeção, com maior número de etapas, nós sabemos que se torna mais caro para o nosso processo produtivo. Então, a partir desse momento, quando nós podemos utilizar um controle para duas características, nós ganhamos tempo. E tempo, como nós sabemos, é dinheiro. E como que uma das formas que nós podemos fazer para inspecionar essa tolerância? Como nós podemos ver o desenvolvimento de dispositivos. A partir do momento que eu sei que, por exemplo, nesse caso que estamos considerando, nesse exemplo, o nosso eixo vai sair com no máximo 10.10, que é a nossa condição virtual. Fica muito mais fácil de fazer a inspeção por meio de dispositivos, por exemplo, porque eu sei que o meu elemento ele tem que respeitar 10.10. Então, se eu for criar um dispositivo para controlar ao mesmo tempo tanto o diâmetro quanto a posição desse eixo que saiu ou no máximo material ou no mínimo material. Se eu fosse escolher um valor para dimensionar esse dispositivo, que valor que eu escolheria? Eu escolheria a condição virtual, porque eu sei que é o valor que ele não pode passar, é o valor que ele não pode passar por cima, é um valor que ele tem que respeitar. Então, a partir do momento que eu tenho a condição virtual, eu consigo garantir a intercambiabilidade, porque eu consigo projetar o meu furo a partir desse valor, ou seja, sempre vai encaixar. Eu tenho a possibilidade de inspecionar duas características de uma vez e desenvolver dispositivos por meio da condição virtual. Tranquilo? Então, nós temos agora uma pergunta que nos surge depois de entender tudo isso. Então, nós vemos que quando nós temos o máximo material, a tolerância geométrica depende de tamanho. Nós vimos que aquele valor da tolerância geométrica se aplica somente no máximo material, ou seja, maior eixo ou menor furo. E nós vimos que quanto mais ele se distancia desse máximo material, essa distância vira tolerância adicional. Ok? Então, mais uma pergunta surge depois de entender isso. Vimos que com o máximo material podemos aproveitar a tolerância de tamanho não utilizada como tolerância geométrica, seja de posição, de orientação e etc. Forma. Mas e o contrário? Então, será que nós podemos utilizar a tolerância de tamanho? Perdão, se nós podemos utilizar toda a tolerância geométrica que nós não utilizamos como tolerância de tamanho? Pense bem. Lembrando daquela definição que nós vimos na norma, a nossa tolerância geométrica depende da tolerância de tamanho. Ou seja, a tolerância de posição, ou a tolerância de orientação, ou a tolerância de forma depende da de tamanho, mas não o contrário. Então, sempre que nós utilizarmos o máximo material, não é uma via de mão dupla. A tolerância de tamanho não utilizada, por assim dizer, pode ser utilizada como geométrica, mas não o contrário. Aí nós podemos pensar, se nós não podemos utilizar a tolerância de posição, como nós vimos, como uma tolerância de tamanho, e se nós então definíssemos nossa condição virtual, ou nosso contorno máximo, como a tolerância de tamanho? Ou seja, vamos pensar, a nossa condição virtual, ou o nosso limite que não pode ser, não pode ser violado, que deve ser respeitado. Ele é formado pela tolerância de tamanho e a tolerância geométrica, ou seja, inclinação, posição.
Se nós não temos uma tolerância geométrica e nosso limite máximo, nosso contorno máximo, ou nossa condição virtual, se ela for o tamanho do nosso máximo material, o que isso significa? Então, será que assim nós conseguiríamos utilizar a tolerância geométrica não utilizada como de tamanho? Sim, e é exatamente esse o propósito da tolerância zero. Depois de então darmos toda essa volta, nós conseguimos entender o porquê que é possível uma tolerância zero, e agora nós vemos o porquê dela existir, por que que as pessoas utilizam uma tolerância zero no máximo material. Essa é a vantagem. Como nós vemos anteriormente, a tolerância de tamanho não utilizada pode ser utilizada pela tolerância geométrica, mas não o contrário. Ou seja, se eu tivesse voltando aqui na nossa tabela, se eu tivesse uma peça que saísse no seu, vamos ver, uma tolerância que saísse. Então, se nós pegarmos um eixo no valor de 10, digamos que ele não, que por um acaso, por uma questão hipotética, ele tenha saído com a sua posição perfeita, onde ele deveria estar, com a sua posição teoricamente exata. Essa variação de tamanho, essa variação não utilizada de posição, ou seja, esse 0,1 que não foi utilizado, não poderia ser utilizado pelo tamanho. Ou seja, se qualquer eixo maior do que 10, quando nós utilizamos, no caso que nós vimos, qualquer eixo maior do que 10 não seria aceito, por mais que ele estivesse na sua posição perfeita. Nós poderíamos pensar, ok, ele saiu o eixo saiu um pouco maior do que deveria, mas como ele não teve variação de posição, ele não vai comprometer o encaixe. Ele se encaixaria se nós utilizássemos numa montagem. Porém, não era permitido pelo projeto. Então, a partir disso, foi pensada a tolerância zero. Ou seja, é quando permitido, claro, pelo projeto, como se eu dissesse, independente de como vai ser preenchido esse contorno máximo, se vai ser com variação de tamanho do eixo, se vai ser com a variação de posição ou orientação, não me importa. Eu quero que ele respeite esse contorno máximo e eu quero que ele encaixe apenas. Muitas pessoas devem estar se perguntando, mas isso não faz o menor sentido, isso pode gerar uma folga muito grande ou não tem aplicação para isso. Ok, nesse caso, como nós sabemos, a condição de máximo material e mais ainda a tolerância zero no máximo material se aplica em casos específicos, não raros, nós temos muitas aplicações, mas em casos que nós precisamos de uma precisão maior, em casos como, por exemplo, nós estamos utilizando um furo para centralização, nesse caso realmente a folga não é interessante. Então, em momentos onde a funcionalidade do nosso produto permite utilizar, ou seja, vai ser um furo em que ele não é crítico e que a folga não vai ter acarretar em problemas de projeto. Então, se eu posso utilizar e não vai gerar problemas, o papel do engenheiro, o papel de quem está projetando, é que seja o mais econômico possível, sem atrapalhar no funcionamento da peça. Tranquilo? Então, nesse caso, onde é permitido, é válido, pois gera economia. Então, como nós podemos ver, a tolerância que antes, a de tamanho, fazia que nosso elemento nominal fosse 10, o valor nominal, e que ele variasse de 10 até 9,91. E a tolerância de posição era 0,1. Então, nós pegamos a tolerância de posição, de posição geométrica, e passamos para a de tamanho. Qual que é o ganho? Como nós havíamos visto no caso anterior, quando nós não utilizávamos a comparação entre quando nós não utilizávamos o máximo material, que era uma tolerância igual para todos os casos, comparamos com a do máximo material, como nós podemos ver na direita, que ela vai variando de acordo com o tamanho do elemento produzido, e aqui nós temos a tolerância zero. Qual que é a mudança? Como nós claramente podemos ver,
Antes, nós não tínhamos a possibilidade de aceitarmos qualquer eixo que fosse maior do que 10. Só que nesse caso, então, quando nós utilizamos, quando o nosso furo ele não está saindo na sua condição de máximo material, toda essa tolerância, todo esse espaço não utilizado pela tolerância de tamanho está sendo usado pela tolerância geométrica e vice-versa. Ou seja, como nós podemos ver, nós podemos agora utilizar eixos com valor de 10.01, 10.02, 10.03, ou seja, maior do que nós podíamos antes, porém, desde que ele não esteja violando a nossa condição virtual. Então, é como se disséssemos, essa condição virtual que não pode ser violada, ela tem que ser respeitada, independente de quanto varia o tamanho, de quanto varia a posição. Se você está respeitando a condição virtual, independente do tamanho, independente da tolerância, está ok. É basicamente isso. Não independente, mas para fins didáticos, para a gente entender. Então, essa é a variação. Esse é o ganho que nós temos. Antes, eixos que ainda se encaixariam num furo, por exemplo, com a dimensão de 10.10, eles não seriam aceitos. Mas é como se falássemos, poxa, como se eu entendesse o meu projeto a tal ponto que eu dissesse, eu entendo que se ele sair com esse tamanho, mas a sua tolerância geométrica, se ele não tiver variação de posição, ele ainda vai encaixar. Então, até uma questão válida é que muitas pessoas podem interpretar dessa forma no primeiro momento, como então significa que com essa condição de máximo material, eu estou aceitando peças ruins no meu processo produtivo? Não, nós não estamos aceitando peças ruins. Nós estamos entendendo o nosso projeto. E o que antes nós encarávamos como peças ruins, com peças não conformes, nós hoje entendemos que elas sim, elas estão conformes para a nossa funcionalidade, para o nosso objetivo. Ou seja, se o nosso objetivo é apenas gerar um encaixe, sem uma variação, sem uma grande folga, levar em conta essa questão de folga, então nós entendemos que essa peça que antes era considerada ruim, ela é, na verdade, boa. Então, tudo depende da funcionalidade do projeto. Tudo depende do encaixe que você está intencionando em colocar no seu conjunto, tudo depende do seu processo produtivo, mas se o projeto permite que seja utilizado o máximo material, o ganho é extremamente grande, como nós podemos ver. Tranquilo? Então, aqui nós temos um exemplo para mostrar que tipo então, de ganhos, exemplos práticos que nós poderíamos ver de peças que poderiam ter sido reprovadas, mas dependendo de como nós entendemos nosso projeto, dependendo de qual aplicação, a peça passa a ser aceita. No primeiro caso, nós temos o que seria o máximo material, que seria o quê? Diâmetro de 10 e um erro de posição de 0,1. Então, nesse caso, sem o nosso modificador de máximo material, seria aceito, porque como nós podemos ver, máximo material, a variação é 0,1, assim como para todos os tamanhos. Então, seria aceito sem problemas. Como nós podemos ver no nosso segundo elemento, nós temos o máximo material, então, se é aceito sem o modificador, é aceito com o modificador também. Tranquilo. E no caso com a tolerância zero, porque como nós podemos ver, o nosso contorno máximo é de 10.10, a nossa condição virtual, e ele respeita. Então, tranquilo. Porém, nesse caso de 9.97, como nós podemos ver, nós temos um erro de posição, uma variação da sua posição de 0.13, ou seja, uma variação maior do que a variação de tamanho permitida no primeiro caso. Então, como nós podemos ver, aí já daria uma variação entre o máximo material e não ter o modificador de máximo material. No primeiro caso, ele não seria aceito porque passaria da variação de posição permitida. E nos outros casos, seria aceito. Por quê? O diâmetro não está ocupando todo o espaço que ele ocuparia, então essa variação de tamanho está sendo utilizada como variação de posição. Tranquilo. No segundo caso, a mesma coisa. Nós temos o mínimo material, 9.91.
Como nós podemos ver, aquela variação aceita de 0,09, o eixo está no tamanho que deveria estar. Porém, um erro de posição de 0,18. Ou seja, 0,08 ou 8 centésimos acima do que seria aceito caso não tivesse o modificador de massa material. Ele não é aceito no primeiro caso e é aceito nos outros dois. Mais uma vez, porque essa distância do máximo material ou esse espaço não utilizado pelo máximo material está sendo utilizado pela tolerância geométrica ou de posição. E no último caso, nós temos um diâmetro de 10,09. Então, de cara, ele já não seria aceito nos dois primeiros. Por quê? A tolerância de tamanho não está sendo respeitada. Então, o que antes o máximo era 10, agora está com 10,09. Então, ele já seria limado, com certeza, não seria aceito. Porém, como nós podemos ver, no caso da tolerância a zero, o contorno máximo, ou a condição virtual que deve ser respeitada, é de 10,10. E nesse caso, nós temos um diâmetro de 10,9 e um erro de posição, uma variação de posição de 0,1. Ou seja, respeita a condição virtual, respeita aquele contorno máximo que havíamos dito. Então, é aceito nesse terceiro caso. Então, como nós podemos ver, se nós adicionamos o máximo material ou não, se nós utilizamos ou não a tolerância a zero, isso implica em ganhos. Claro, sempre deixando claro que isso depende da aplicação. Em aplicações onde é possível nós utilizarmos, muito válido, pois como nós podemos ver, nós temos muitos ganhos. Nós temos um alcance maior, nós temos uma possibilidade maior de peças para serem aceitas. Mas então, alguém deve estar se perguntando, já estamos no final do webinar, e alguém deve estar se perguntando, poxa, mas e pelo que eu me lembro, o nome desse webinar era Tolerância Zero e o requisito da reciprocidade. E nós não vimos nada do requisito da reciprocidade. Então, o que seria esse requisito da reciprocidade? Seria a mesma coisa que a tolerância a zero. Aí alguém pode pensar, poxa, não faz sentido. Vamos entender. Então, o requisito da reciprocidade é um símbolo utilizado apenas nas normas ISO. Tudo que nós estávamos vendo, eu estava me baseando normalmente na norma ASA, mas nas normas ISO nós temos um símbolo, como nós podemos ver lá em cima, que é um R dentro de um círculo, assim como um M. E esse requisito da reciprocidade, que ele está regido pela a norma ISO 2692 de 2014, ela tem a mesma finalidade da tolerância geométrica, da tolerância zero, como nós podemos ver nessa igualdade. O que isso significa? Que antes, quando nós tínhamos a nossa tolerância no máximo material, mas ainda uma variação de 0,1 na nossa tolerância geométrica, voltando até para o quadro de controle em questão. Aqui. Digamos, então, que eu tenho esse quadro de controle e eu entendo que seria vantajoso utilizar tanto a tolerância geométrica, tanto a tolerância de tamanho, de uma forma unificada, de uma forma recíproca. Então, ao invés de eu utilizar a tolerância a zero, ou seja, eu passar esse valor da tolerância geométrica para a tolerância de tamanho, a ISO pensou em algo um pouco mais simples, que seria adicionar esse símbolo R. Ou seja, então, a única diferença entre o princípio da reciprocidade e a tolerância a zero é que na tolerância a zero nós fazemos essa movimentação de valores, nós transformamos o nosso contorno máximo em tolerância de tamanho, ou seja, o máximo material tem que bater com a nossa condição virtual. E no outro caso, se eu entendo que eu posso utilizar a minha tolerância geométrica como tolerância de tamanho, eu, ao invés de fazer essa variação toda, essa modificação matemática, eu apenas coloco esse símbolo depois do modificador M. Então, se eu coloco esse símbolo R, perdão. Então, se eu coloco esse símbolo R depois do M, significa que a tolerância de tamanho pode ser utilizada com a tolerância geométrica pode ser com a de tamanho, de uma forma recíproca, como diz o nome. Apenas, no mesmo caso da tolerância a zero, deve respeitar o nosso contorno máximo ou condição virtual, ou no caso, como é chamado na ISO, de MMVC. Nós vamos ver um exemplo agora disso. Como nós podemos ver,
Nós temos aqui uma tolerância de tamanho, não, perdão, uma tolerância de posição, que está sendo aplicada em dois eixos que possuem a sua tolerância de tamanho, como nós havíamos visto, sem afastamento superior e com afastamento inferior de 0,2. Então, máximo material desse eixo vai ser 10 e o mínimo material vai ser 9,98. Tranquilo? Podendo variar 0,3 quando está no máximo material. Quando não está no máximo material, essa distância do máximo material ela é aproveitada pela tolerância de posição. Porém, ela está com o símbolo R. Ou seja, então esse conjunto de variação todo esse 0,2 que pode variar de tamanho e esse 0,3 que pode variar de posição, pode ser utilizado de forma recíproca entre essas tolerâncias, tanto a de tamanho quanto a de posição. Então, qual é a interpretação? Como nós podemos ver no lado direito, então esse desenho foi retirado da norma ISO 2692 de 2014, na página 13, se alguém tiver acesso e desejar confirmar. Então, como nós podemos ver, os nossos eixos saíram com 10,3. Ou seja, não poderia sair se não houvesse esse modificador R. Por quê? O nosso máximo material do eixo era o valor de 10. Porém, como nós podemos ver, os nossos dois eixos saíram na posição perfeita, na posição teoricamente exata. Então, como eles não utilizaram a sua tolerância geométrica de 0,3, ou seja, toda essa posição que eles poderiam variar não foi utilizada, então foi utilizada pela tolerância de tamanho. Ok? Então, como nós podemos ver, qual seria a condição virtual? Ou seja, esse contorno máximo desses eixos, qual seria o permitido? Seria 10, máximo material, mais o 0,3 que pode utilizar de variação geométrica. Então, nós teríamos 10,3. E exatamente esse o tamanho que saiu o elemento. Então, ele não poderia variar sua tolerância geométrica. Tranquilo? Então, apenas resumindo tudo que nós vimos sobre a tolerância a zero. Então, primeiro, a tolerância geométrica a zero existe apenas quando há um modificador de material. A tolerância geométrica será zero apenas quando estiver na sua condição extrema, ou seja, máximo material, maior eixo ou menor furo. Quanto mais distante dessa condição, esse tamanho não utilizado é aproveitado pelas tolerâncias geométricas, ou seja, quanto mais distante do seu máximo material, essa distância pode ser aproveitada pela variação de posição, tamanho, etc. E deve ser utilizada apenas quando a funcionalidade da peça permite, ou seja, não são todos os casos que nós vamos utilizar, mas há muitos casos que nós podemos, onde a precisão não é algo tão necessário, então para fins de economia é muito válido. Então, e o requisito da reciprocidade permite o total intercâmbio entre tolerância geométrica e de tamanho. Então, ao invés de passar o valor da tolerância de posição para a tolerância de tamanho, na ISO eu tenho a permissão de colocar apenas o símbolo R e isso já é interpretado da mesma forma. Ok? Mas aí podem surgir algumas perguntas, porque como nós vimos apenas um overview, apenas uma visão bem geral do que seria a tolerância zero, máximo material, e as suas talvez aplicações. Mas aí surgem algumas perguntas. Nós vimos apenas o máximo material, mas essa questão da tolerância zero, desse bônus utilizado, vale também para o mínimo material. Ou seja, se eu coloco esse L dentro de um círculo, é como se eu dissesse que a tolerância vale para o mínimo material. E qual é a aplicação? Que diferenças que tem entre o máximo e o mínimo material? Por que eu vejo nos projetos, na grande maioria, máximo material e não mínimo? Tem alguma diferença de aplicação? É uma pergunta que surge. Por que utilizar os modificadores de material no dado? Como nós vimos lá no começo, no primeiro slide, se não me engano, havia esse mesmo símbolo de máximo material sendo aplicado no elemento dado, como nós estamos vendo aqui. Então, uma coisa que nós vimos é aplicar o nosso modificador de material na tolerância. Mas e quando aplicamos no nosso referencial do elemento dado? Será que tem o mesmo sentido? Será que tem essa questão do bônus? Se não, para que serve? Quando que nós utilizamos? Então, realmente, essa é a outra pergunta que surge, além de muitas outras. E por isso,
eu me coloco à disposição. Com certeza faremos mais webinários levando em consideração esses temas, essas questões. Agradeço a todos pela presença. E tanto essas questões que nós vimos agora no final, que são interessantes e que rendem um outro webinar ou outros, além das questões que tinham sido perguntadas, que vocês desejavam aprender mais, com certeza a gente vai tentar trazer em próximos webinars ou artigos que, né, eu tenho no meu perfil do LinkedIn ou da empresa. Então fiquem à vontade, espero que tenham gostado e caso tenham uma crítica, sugestão ou dúvida, podem entrar em contato tanto pelo meu e-mail, pode me encontrar no LinkedIn, meu perfil tem o mesmo nome, ou pelo perfil da empresa, que nós teremos o maior prazer, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, não somente sobre nossos treinamentos ou consultorias, mas principalmente se alguém tiver alguma dúvida conceitual, nós somos acessíveis e nosso objetivo é justamente deixar esse material do GDT, que é algo complexo, mas deixar o mais acessível possível. Então, estamos à disposição de todos e muito obrigado pela presença. E é isso aí, muito obrigado.